A nossa palestra tem como título Além da Resiliência. Vamos ver que coisa complicada seria isso. Se nós tomarmos uma mola e pressionarmos essa mola, e depois soltarmos, a mola volta para a sua condição original. Essa capacidade que os materiais têm, de uma vez submetidos a algum tipo de pressão, voltar à sua condição original, em física recebe o nome de resiliência. Quando nós começamos a considerar a nossa vida, as nossas tarefas, as coisas que nós fazemos, a nossa convivência, em muitas circunstâncias, nós encontramos desafios que, de uma forma ou de outra, pode abalar as nossas emoções, pode fazer que nós estejamos diante de uma dificuldade das mais diferentes naturezas. E se diante de uma determinada dificuldade, nós tivermos a capacidade de voltar à nossa condição de equilíbrio, na psicologia isso também recebe o nome de resiliência, que tomou esse termo da própria física. Então, diante dos nossos desafios, nós precisamos desenvolver uma capacidade de resiliência. Para isso, o ponto de partida, a questão fundamental, precisamos aprender a aceitar as coisas. As pessoas podem supor o seguinte: aceitar as coisas que estão representando um desconforto, a dor, muitas vezes, isso não seria nós nos tornarmos passivos? No lugar da aceitação, nós poderíamos ter uma outra condição de lamentação, de revolta, quer dizer, muitas outras situações negativas. E que diferença faz isso? Quando se diz para sermos resilientes, isto certamente é uma condição na física, mas como eu dei o título para essa palestra, Além da Resiliência, então nós temos que dar um passo além desta acomodação, quando nós estamos enfrentando uma dificuldade, que, na verdade, não é uma acomodação. Nós precisamos encontrar as melhores possibilidades para superar aquilo que esteja causando esse desconforto. Portanto, aceitar é nos colocarmos numa condição de equilíbrio para que possamos examinar aquilo que está, de alguma forma, nos trazendo algum conforto, com equilíbrio. Enquanto que, se nós partíssemos para a revolta, certamente nós não teríamos a condição de fazer esta análise de uma forma equilibrada. Para superarmos as nossas dificuldades, é necessário que nós possamos acumular energias positivas que venham a nos habilitar a reconhecer o que é possível fazer para superar a dificuldade e colocar em ação aquilo que nós reconhecemos. Se nós nos revoltarmos, nós não teremos essas energias favoráveis e, pior, nós estaremos acumulando energia que aprofunda ainda mais nós naquilo que esteja nos preocupando, que esteja nos trazendo o desconforto. Eu posso trazer aqui para nós considerarmos algo que pode nos ajudar nessa questão toda, que é a prece da serenidade. Muitos devem conhecer essa prece. Eu vou falar a respeito dela, usando as minhas palavras, mas exatamente não são as próprias palavras da prece, em que a prece começa com o seguinte: Deus, me dê condições e coragem para que eu possa superar as coisas que eu posso superar. E a segunda condição: Deus, me dê a condição de aceitar aquilo que eu não posso mudar. E para concluir a prece da serenidade, nós podemos solicitar: Deus, e que me dê sabedoria para que eu possa distinguir aquilo que eu posso mudar daquilo que eu não posso mudar. Então, perceba o seguinte: nós podemos, nessa altura, fazermos uma ligação com 3 hábitos que, de certa forma, podem nos conduzir de uma forma adequada ou inadequada em relação às nossas dificuldades. Vamos tomar a questão da reclamação, por exemplo.
Quando nós reclamamos, certamente estamos fazendo isso diante de alguma coisa que está nos desagradando, diante de alguma coisa que está nos constrangendo, que possa estar nos oferecendo algum tipo de desconforto. Mas diante de uma situação como essa, nós poderíamos, em primeiro lugar, verificar o seguinte: isso aí é algo que eu possa mudar? Ou é algo que eu não possa mudar? Ora, se é algo que eu posso mudar, o que é que nós devemos fazer? Reclamar ou superar a dificuldade, hein? Certamente superar a dificuldade. Então, a reclamação não tem nenhuma finalidade aí, né? Por que eu vou reclamar de alguma coisa que está ao meu alcance e mudar, superar, vencer a dificuldade? Se eu vou começar a querer me motivar através da reclamação, provavelmente vai me levar naquela outra situação. No lugar de eu encontrar condições para superar, eu vou ainda agravar ainda mais aquilo que está me incomodando. Então, não há razão para reclamar em função daquilo que nós temos condição de mudar. E em relação às coisas que nós não podemos mudar, faz sentido reclamar delas? O que é que nós conseguimos reclamando daquelas coisas que nós não conseguimos mudar? Nós conseguimos nos desequilibrar, nós conseguimos criar uma condição negativa em nós. Quer dizer, além de não mudar, ainda nós adotamos uma postura que venha nos desequilibrar, que venha fazer com que nós nos sentimos mal. Aquilo. E eu pergunto, para que serve a reclamação nesse caso? Também não serve para nada, né? Agora, voltando à prece da serenidade, ali nós identificamos duas coisas, as coisas que podemos mudar e as coisas que nós não podemos mudar. A prece não fala sobre isso, eu vou fazer uma adição por minha conta. Há uma terceira possibilidade de uma coisa que eu não posso, que nós não possamos mudar, mas que talvez alguém possa fazer isso. Então, vamos imaginar uma situação hipotética só para afirmar o que eu estou querendo dizer com isso. Vamos supor que lá no local em que nós trabalhamos, nós notamos que um colega que vem tendo uma postura muito, muito adequada no trabalho, se esforça, chega na hora, é prestativo, mas que não vem sendo atendido naquilo que ele deseja, progredir, ser promovido, receber aumentos. Bom, certamente, no exemplo que eu estou dando, eu não teria condição de mudar isso, mas o chefe dele pode mudar isso, não pode? Então, eu posso chegar, vamos supor que eu tenho acesso ao chefe dele, e vou fazer um pedido. É bom fazer uma distinção, que depois eu vou comentar, inclusive, há uma diferença entre pedido e exigência, né? Há muita diferença. Eu posso chegar e expor a situação desse meu colega e estabelecendo, quer dizer, uma descrição daquilo que nós identificamos como coisas que possa merecer a sua promoção, ou inclusive receber o seu aumento, e solicitar a ele, dentro das possibilidades dele, que pudesse fazer isso. Mas muitas vezes pode ser o seguinte, pode ser que nós, na frente da nossa casa, percebemos um vazamento de água. Um caminhão muito pesado rompeu o cano d'água que trazia água até a nossa casa. Eu posso consertar esse cano? Certamente não, mas existe alguém que pode resolver isso? Agora, no lugar de ficar ligando para a televisão, não sei o quê, reclamando daquilo, eu simplesmente posso ligar para o órgão responsável por aquilo, né? E se eu tiver a condição de fazer um pedido, muitas vezes colocando numa condição amigável com aquele que me atende lá, talvez ele vai registrar isso de uma forma muito mais eficiente. E eu estou me relatando de um caso concreto, não foi eu que liguei para essa companhia, a casa não era minha, era de uma pessoa conhecida. Ele ligou e depois ele disse, disseram que depois de 24 horas vai estar pronto esse negócio. Aí eu passei no dia seguinte e estava arrumado mesmo. Então, novamente, diante de uma coisa que nós não podemos fazer, mas se nós soubermos de alguém que tenha a possibilidade, nós possamos fazer um pedido. Agora, nós podíamos simplesmente, diante daquela situação de pedir aumento, né, chegar lá,
no lugar de fazer um pedido, fazer uma exigência. Você tem que promover essa criatura, ela merece promoção. Onde já se viu desconsiderá-la, provavelmente não vai dar certo, não? Então, quando nós notamos que existem aqueles que possam superar aquilo que não está ao nosso alcance superar, então nós podemos desenvolver a habilidade de fazer um pedido de uma gentil. Bom, então, nessa altura, nós olhamos a questão da reclamação e chegamos à conclusão que a reclamação é um instrumento inútil, em qualquer circunstância que nós estejamos vivenciando em nossa vida. E tão inútil que ela serve, inclusive, para criar uma condição de emoções negativas que nós vamos acumulando. E muitas vezes nós esparramamos esse desconforto não só para nós, mas queremos ter audiência. Vou falar para todo mundo, reclamar para não sei quantas pessoas a respeito disso que está me incomodando. E com isso nós não estamos ajudando as pessoas, nós estamos criando um constrangimento nas pessoas. E na maior parte das vezes nós estamos reclamando de coisas que a pessoa não tem a menor condição de fazer coisa nenhuma também. Agora, quando nós estamos diante de alguém que tem um discurso constante de reclamação, nós nos sentimos bem diante dessas criaturas? Não. Agora, então, essa é mais uma razão para nós não sermos uma dessas criaturas, esparramando esse desconforto para as pessoas. Falemos agora da lamentação. A lamentação é uma prima irmã da reclamação. Não há nenhuma diferença. Reclamar daquilo que eu possa mudar também não tem sentido. Reclamar daquilo que não está ao meu alcance de poder superar também não tem a menor utilidade. Muito bem, então vamos examinar o terceiro hábito. Esse aqui talvez seja mais difícil para nós lidarmos com ele, que é a questão da crítica. Nós ouvimos constantemente que há crítica construtiva. Não? Bom, a crítica, quando nós fazemos uma crítica, novamente nós estamos diante de alguma coisa que não está nos agradando, alguma coisa que nós achamos que precisa ser mudada. E quase sempre nós nos empenhamos em querer mudar as pessoas. As pessoas fazem coisas que não nos agradam, especialmente quando essas coisas se desenvolvem nesse ambiente mais restrito que nós chamamos o nosso lar. Quando nós vamos formular uma crítica, qual é o propósito de nós fazermos a crítica? Eu quero ajudar a pessoa a reconhecer aquilo que ela não está fazendo corretamente. Ajuda se dá sem que a pessoa queira receber ajuda? Ora, se eu tenho alguma coisa que eu acredito que possa ajudar a pessoa, a primeira coisa que tenho que verificar é se ela está interessada nisso. E quase sempre, quando nós formulamos a coisa em termos de crítica, as pessoas não estão muito interessadas nas nossas críticas. Já perceberam isso, não? Muito bem. Então, aí, novamente, eu pergunto, aquilo que nós estamos criticando, o que é que nós podemos fazer com aquilo que nós estamos criticando? Se for alguma coisa que está, novamente, ao alcance da nossa possibilidade de mudar, também não faz sentido criticar, não? Agora, se estamos criticando coisas que fogem da nossa possibilidade de fazer qualquer coisa, também não há o que fazer. Agora, em relação àquilo que nós falamos, e que nós queremos ajudar a pessoa, quando nós criticamos uma pessoa, será que a pessoa que vai receber a crítica está em condições de receber a crítica? E se ela não estiver em condição, o que é que nós acabamos produzindo, hein? Muitas vezes nós colocamos a pessoa com a nossa crítica permanente, constante, e a pessoa, primeiro, não está vendo condições para ela fazer aquilo que a pessoa está criticando. Ela não está vendo condição para fazer isso. Isto faz com que nós atinjamos a autoestima dessa pessoa de uma forma muito séria. Muitas vezes, depois de tantas críticas das pessoas que querem ajudar, a pessoa chega à conclusão, não tem solução. E muitas vezes as pessoas até resolvem abandonar a sua passagem aqui pela encarnação que está vivenciando. Então, a questão é, se nós vamos fazer isso,
Nós sempre partimos do pressuposto que a pessoa está preparada para receber isso. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Durante isso, alguns anos atrás, eu era um leitor que tinha uma revista, não vou falar revista, não vou fazer propaganda aqui da revista, mas que era uma revista que, quando eu saía na banca, eu ia lá logo comprar e lia da capa até a contracapa. Enfim, artigos muito interessantes para ler lá. Aí, a partir de um certo momento, ela começou a publicar sistematicamente, todo mês, artigos combatendo o hábito de fumar, mostrando todas as consequências, aquelas coisas horrorosas. E nessa época eu fumava. Qual é o único artigo dessa revista que eu passei a não ler? Exatamente esse. Por quê? Eu não estava preparado para deixar de fumar. Então, aquilo simplesmente me provocava incômodo, me provocava sofrimento. Simplesmente fazia que porcaria que eu sou, não consigo largar esse negócio aí que te causa tantas essas coisas aí. E depois, por circunstâncias outras, que não foi por coisa semelhante a essa que a revista fazia, eu deixei de fumar. Mas quando isso aconteceu, eu estava preparado para fazer isso. Eu tinha motivação para fazer isso. Mas que se nós não tivermos motivação e alguém insiste que nós façamos uma mudança, simplesmente não vai acontecer nada. E há, inclusive, algumas situações em que, por exemplo, uma pessoa tem o hábito de beber muito, né? E chega, você bebe muito, você é isso, você é aquilo, não sei o que lá. A pessoa fica com tanta raiva que vai beber mais ainda. Existe essa possibilidade. Quando nós confrontamos alguma coisa que nós queremos mudar da pessoa, no lugar dela mudar, nós acabamos estimulando que ela se aprofunde ainda mais naquilo que está fazendo. Muitas vezes para atingir o próprio que está fazendo a crítica, né? Ah, você está achando? Aí você vai ver o que vai acontecer, né? Muito bem. Então, nós começamos falando da resiliência, que é a capacidade dos materiais, a mola, uma vez submetida a uma pressão, voltar à sua condição original. Sob o ponto de vista da nossa vivência, não basta nós termos a capacidade de voltarmos para uma condição de equilíbrio. Nós precisamos recolher as condições para superar aquilo que, de alguma forma, estava nos desafiando. Daí porque eu dei o título Além da Resiliência. E, para isso, fica evidente que uma das coisas básicas que nós temos que aprender é saber aceitar as coisas. Saber aceitar as coisas é nos colocarmos numa posição de equilíbrio, analisar aquilo que está acontecendo, para que nós possamos encontrar as possibilidades que estão ao nosso alcance de superar aquilo. Reunir as condições suficientes para isso. Estou falando, evidente, das coisas que estão ao nosso alcance e fazer a mudança. Mas, por outro lado, também, existe uma série de coisas que nos incomodam na vida e que nós não temos a menor condição de promover qualquer tipo de alteração sobre aquilo, mas nós criticamos, nós lamentamos, nós nos lamuriamos, esparramamos esse desconforto para quanto mais gente for possível, quase sempre isso é tema de conversa, né? E aí, novamente, nós estamos diante de uma situação em que a aceitação é fundamental. E se, porventura, nada podemos fazer em relação àquilo, é porque foge qualquer possibilidade. Porém, a própria prece diz o seguinte: eu preciso reconhecer aquilo que nós possamos mudar daquelas que nós não podemos. Então, diante das dificuldades, é claro que nós precisamos ganhar esta habilidade. Mas isso eu posso mudar? Olha, e quais são as possibilidades? Então, aí, no lugar de aumentar o problema, quer dizer, quando nós criticamos ou lamentamos, nós simplesmente vamos ampliando ainda mais o tamanho do problema. Não, o que eu preciso é começar a desenvolver aquilo que vai me tirar disso. Isso me faz lembrar um grande filósofo do futebol brasileiro, não sei se vocês lembram dele, se tiverem conhecimento, é o Dadá Maravilha. Vocês já ouviram falar do Dadá Maravilha? O Dadá Maravilha era um jogador de futebol muito bom. Ele chegou a jogar, inclusive, na seleção brasileira, né? E, em uma certa ocasião, ele estava sendo entrevistado numa televisão
E não lembro bem como é que a coisa levou para aquilo que ele acabou falando, mas ele simplesmente disse o seguinte: além da problemática, precisamos cuidar da solucionática. Então, para superar as coisas, nós temos que ir em busca da solucionática. Agora, podemos agravar ainda mais a problemática, fazer com que o bicho fique maior ainda. Muitas vezes as pessoas dizem, não alimente a fera. Alimentar a fera, no caso, é não ficar debruçado em cima do problema, simplesmente procurando mais ângulos que possa tornar pior ainda o problema que eu estou verificando. Quando nós começamos a dar a nossa atenção para resolver, para solucionar a dificuldade, isso não quer dizer que nós não levamos em consideração o problema. Claro que sim, mas estamos levando em consideração na medida que está atrapalhando aquilo que nós podemos fazer para superar o problema, mas não simplesmente para cultivar o problema. Enfim, é analisar o problema, mas com a proposta de superar. E que tal? Vamos apertar a mola do nosso comportamento, da nossa vivência?